Eu quero falar agora para ti da egrégora, da tradição do ocultismo ocidental. Eu sempre fui um praticante do ocultismo ocidental, sou da Rosa Cruz da Morte há mais de 30 anos, fiz eubiose, Colégio dos Magos, a Ordem de Irã, tive com Paulo Coelho, lá no começo da história dele, e tive uma ligação muito forte com as ordens que se inspiraram em Aleister Crowley, e principalmente no livro maior dele, na minha opinião, que se chama Mágica. Esse livro é poderosíssimo, não pode cair em mãos despreparadas. O Crowley nasceu no mesmo dia que eu, 12 de outubro. Ele era Libra ascendente Leão, e eu também. E assim como o Crowley, eu fui buscar um monte de lugares no Oriente e no Ocidente. O Crowley, numa época, canalizou uma divindade egípcia. Não me recordo o nome dela agora. Ele era muito ligado à egrégora egípcia, que é uma egrégora muito mental. E uma egrégora que, quando Crowley acessa ela, provavelmente ele teve contato com Akhenaton e Nefertiti, que são os dois mentores, é um homem e uma mulher, é o casal solar, Akhenaton e Nefertiti, que inspiram quem estuda as tradições egípcias antigas, a Dábraca, a Baraka. É porque hoje no Egito você vai lá, não tem mais nada, só tem pirâmides, mas não tem mestres, não tem sacerdotes, que ali é um país islamita. Na minha opinião, o Crowley, isso é só uma opinião, eu posso estar errado. Na minha opinião, ele errou, como eu já errei muito, quando ele adentra no Tantra. Que ele vai mexer com algumas escolas de Tantra de esquerda que mexem com essa divindade, por exemplo, que é uma Banganati, uma tradição que mexe com serpentes internas. Tem algumas fotos do Crowley fazendo yoga, preparando o corpo, e o corpo dele não tinha condições, na minha opinião, já era um idoso, já estava muito obeso, muito judiado com drogas, e ele, não, na minha opinião, começa a fazer alguns rituais que envolvem animais, com algumas evocações de uma egrégora muito poderosa, que é a egrégora tântrica. Por isso, quando eu formo terapeutas tântricos, eu sempre falo, tenha iniciação, respeite a egrégora. Olhe o que você está fazendo, porque está mexendo com uma força que você pode enlouquecer ou enlouquecer os incautos clientes de um terapeuta. Tanto que requer uma responsabilidade inacreditável para você lidar. E o Crowley, ele misturou muita coisa, era um libriano, sensível, teve muitos problemas afetivos, gastou muito, eu também gastei muito dinheiro na minha vida, eu ganhava e ia gastando, mas ele até o momento, os livros dele são incríveis, na minha opinião, são absolutamente incríveis. O Crowley, ele faz uma síntese, que ele pega os pranayamas do yoga, a meditação do yoga, os alongamentos do yoga, aí ele traz todas aquelas magias de evocação, de trazer, de banir. Ele cria, de certa forma, ou ele inspira o que a gente chama de magia do caos, que é uma magia mais, não é tão ritualística assim, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Eu saio de alguns rituais da minha vida e vou para uma coisa mais aberta, digamos assim. Eu estava lendo a biografia do Crowley esses dias, maravilhosa, maravilhosa. Mas, na minha opinião, ele vai muito bem até um certo momento, misturando várias egrégoras, assim, e no final da vida, quando ele entra no Tantra, ali, na minha opinião, ele se perde. Tá? É o que a gente vê na biografia. Ele faz alguns rituais que envolvem a Vênus Escarlate, mas chamando as egrégoras tântricas, não tem nada a ver com as egrégoras egípcias. São diametralmente opostas. A egrégora egípcia, a egrégora do Crowley, é que nem você ser Rosa Cruz e estudar Tantra. Você fala, tá, mas você, Rosa Cruz, estuda Tantra. Eu estudo Rosa Cruz, mas eu pratico Tantra. Eu pratico muito mais taoísmo, claro. Mas são egrégoras muito diferenciadas. E é o que eu falei no começo aqui dessas aulas. Você pode ter choques de egrégora. Duas tradições que não se bicam. E aí uma é muito prática, é muito de liberdade, de soltar tudo, de fazer tudo, que você não evoca ninguém, não chama ninguém, você é autossuficiente. No Tantra você é muito autossuficiente, você faz os rituais sozinhos normalmente, e nas tradições egípcias são grupos de pessoas. A gente vê muito isso na morte, na maçonaria. Imagina um tântrico numa maçonaria, não vai. Eu já dei muitas palestras na maçonaria, é maravilhosa.
mas não é a minha egrégora. É um lugar que só tenha homens, mas nunca. Nunca. Eu gosto. O tântrico tem que ter a polaridade, tem que ter os dois. Ah, Otávio, mas tem palestra, tem maçonarias femininas. Sim, eu sei, da Vera Fatiolo. Mas a maioria é mais patriarcal. A própria Rosa Cruz, tem os mestres da Rosa Cruz, não há uma mestra. O Tantra já traz a força do feminino, já traz o poder do feminino. Tá bom? Então, tá falado aqui um pouco dessa egrégora do Aleister Crowley, que evocou essa divindade, que é uma divindade Nat. Quando eu inicio as pessoas no Tantra, eu dou essa tradição para as pessoas que é a Nat, mas ensino elas a fazer as evocações com muito respeito, com os seres da natureza, porque no Tantra você precisa ter mentores por detrás de você. Você precisa ter mentores. Senão é que nem você fazer um candomblé sem esses mentores, sem a iniciação, sem fazer a cabeça. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente.